Olá a todos e todas, bem-vindos a mais este Papo de Responsa especial 20 anos do Prêmio Empreendedor Social. Neste ano de celebração, a gente está promovendo uma série de encontros, com empreendedores para falar, dessa jornada de reconhecimento e também dos seus desafios e conhecimentos. E hoje, nesse programa, para abrir esse programa, temos aqui um trio muito inspirador. É a Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e da Preta Hub, vencedora do Troféu Grão em 2019 e inovadora do ano em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial. E a Adriana vai dialogar com Rafael Maia e Mathieu Anduzzi, vencedores do Empreendedor Social de Futuro em 2018, com a Simbiose Social, que hoje é Simbi. Começa o nosso papo com uma pergunta para o trio, tá? Quando vocês olham para trás aí, como enxergam essa caminhada rumo ao impacto que vocês hoje entregam aí com suas respectivas iniciativas? Então eu começo agora com a Adriana, Quando você olha lá, a Adriana premiada em 2019 e olha hoje aí o que você vem caminhando, Como é que você resume essa trajetória, Adriana? Primeiro, muito feliz por fazer essa prosa aqui com vocês. Eu tenho uma análise muito positiva, assim. Acho que tem um processo de evolução, tanto do nosso trabalho quanto do ecossistema de impacto, né? O Brasil hoje é uma referência em projetos, negócios, iniciativas no campo do impacto social. A gente tem cada vez mais atores, empreendedores, e tem cada vez mais um ambiente próspero. Sobretudo nesse último ano, nos últimos 2 anos, na perspectiva da política pública. Então, o Brasil é uma referência dentro do tema. Obviamente que a gente tem desafios, não é só flores, mas eu vejo como um caminho próspero de evolução. Maravilha. E você, Rafa, qual que é a sua análise aí? Bom, primeiro, muito obrigado também pelo convite, um prazer. Acho que a fala da Adriana ressoa muito em mim também. Eu acho que nos últimos anos a gente vê uma evolução do campo como um todo, do ecossistema, aonde quando a gente começou, ainda com um mato alto, dentro do setor, ter que explicar que era possível sim gerar lucro, gerar impacto, ser um empreendedor social num campo. Eu acho que a gente vem num setor que vem se estruturando e que vem se desenvolvendo, tanto numa perspectiva econômica, no campo empresarial, com agenda ESG, deixando de ser algo extra, algo acessório para estar dentro do core, estar dentro da estratégia do ecossistema como um todo, Então, é muito legal, é muito prazeroso estar num campo que vem se desenvolvendo e estar ali sempre acompanhando esse ecossistema como um todo no Brasil. Então, E você, Machê, como você enxerga aí? O que era a simbiose lá e o que é a simbi hoje, Bom, gente, também muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A Simba evoluiu bastante. Eu acho que esse tipo de oportunidade, aliás, nos faz olhar de novo, um pouco para trás e reconhecer, um pouco de onde a gente conseguiu chegar, porque às vezes a gente sempre fica olhando que a gente sempre quer, enfim, aumentar e se estruturar e, enfim, aumentar o valor do nosso impacto, o número do nosso impacto. E quando a gente tem esse tipo de oportunidade, eu acho que a gente olha esse crescimento da FIB, são 7 anos aí de atuação e a gente, enfim, nessa trajetória toda, a gente está gerindo hoje 500 milhões de reais de investimento social para empresas, e quando a gente olha para esses valores, eu imaginaria que lá atrás a gente nem imaginaria que a gente chegaria no ponto que a gente está hoje. Então, acho que tem esse primeiro momento, mas olhando para o setor como um todo, eu concordo muito com o que o Rafa e com o que a Adriana trouxeram, que infelizmente o Brasil é um terreno muito fértil, de desigualdades e os negócios de impacto são uma peça fundamental, hoje dentro do nosso ecossistema, entendendo que a gente tem que trabalhar diretamente com as políticas públicas, com os setores privados. Eu acho que de mais em mais a gente tem visto um amadurecimento do setor, de fato, onde a gente tem tido de mais em mais atenção
opções de financiamentos, mais empreendedores surgindo, mas igual a Adriana falou, acho que a gente precisa e tem espaço ainda para ter um crescimento ainda maior, né? É difícil, às vezes, ainda ter que explicar para um potencial investidor que não é um tipo de negócio tradicional, que às vezes não tem que ter um capital mais paciente, que a gente tem que ter um espaço para poder crescer o impacto social ao mesmo tempo que a gente cresça enfim, a empresa como um todo de modelo tradicional. Então, eu sinto que o setor tem evoluído muito e vejo muito a Folha também como parte disso, né? Dando tanto espaço e visibilidade para o negócio de impacto tem sido um processo muito importante. Eu ia perguntar, a próxima pergunta vai um pouco nessa linha. Eu começo com a Adriana, falando um pouco como é que foi o impacto, a chancela da Folha, da Schwab, do Fórum Econômico Mundial, no seu caso, impactou sua vida como empreendedora social e a história da sua organização, Adriana. Olha, a iniciativa do prêmio, não só, acho que na minha vida, mas na vida dos empreendedores que foram contemplados, ele traz um lugar de visibilidade, de reconhecimento, né? A gente tem uma era de conteúdo, midiática, então quanto mais divulgação a gente tem das iniciativas, mais poder de escala a gente consegue chegar e mais impacto a gente tem. Então, à medida que a gente é reconhecido por um prêmio e acessa a rede, né, tanto a rede de empreendedores sociais da Folha quanto da Schwab, dá uma possibilidade de exponenciar o nosso trabalho, da gente se conectar com outras pessoas, ampliar as nossas pautas, né? Ampliar nosso network em relação a investimento. Então, o reconhecimento ele foi importante nessa trajetória dos últimos 22 anos de trabalho da Preta Hub e tudo que a gente tem feito no campo do empreendedorismo negro no Brasil. Só para complementar, eu acho que é importante falar como uma mulher negra, né, empreendedora brasileira, entra nessa seara, ganha voz em um fórum como o Davos, né? Eu queria que você falasse rapidamente como foi essa experiência para você também de acessar esse lugar de poder, né? Não, foi importante poder, no ano retrasado, a gente ter a oportunidade de ir para Davos, participar das mesas de discussões, entrar na rede de inovadores da Schwab, né? E também, de alguma forma, quando eles vieram para cá, a gente está se relacionando com eles, ampliou muito o nosso repertório. Inclusive, hoje a gente tem uma área de políticas públicas dentro da Preta Hub que a gente bebe muito na fonte daquilo que a gente viu em Davos, das coisas que a gente aprendeu, dos processos que a gente tem vivenciado dentro dessa rede. Tem sido uma energia muito próspera para o nosso trabalho, essa conexão e esse reconhecimento e visibilidade. Sobretudo quando você traz esse lugar da intersecção de raça e gênero, né? Que cada vez mais, né, o mercado e o campo do impacto possa abrir para mais vozes, né? E essas vozes possam ser, sim, esse lugar da mulher negra no Brasil. E vocês, a Rafa e Mathieu, né? A Simbi ganhou o Prêmio Empreendedor Social de Futuro, uma chancela no momento que vocês estavam se estruturando, saídos da VFGV. Eu queria que vocês contassem essa trajetória também, e o Rafa também falar, e a participação em outras redes também, a partir do prêmio, escola e tal. Eu queria que vocês fizessem essa análise também, né? Do que significou essa chancela inicial ali. Claro, Eli, claro. Eu acho que É, foi, foi um divisor de águas o prêmio empreendedor social da Folha, né? Acho que foi um momento ainda onde a simbiose social, na ocasião, né, estava nos seus primeiros passos, no seu movimento, ainda onde o negócio ele é muito frágil, né? Ele ainda é muito vulnerável à estruturação, às coisas darem certo, e aonde ainda ressoava muito em nós empreendedores algumas dúvidas, né? De, putz, a gente está no caminho certo, a gente está... faz sentido efetivamente todas essas horas, noites viradas. E quando a gente ganha esse reconhecimento, ele vem como uma validação, como uma certificação de que, putz, a gente faz sentido sim esse esforço, a gente está indo sim para um caminho aonde é coerente a transformação que a gente quer gerar, e deu para nós uma energia muito grande de atuação, tanto em termos de divulgação, que abriram-se muitas portas, né? E a gente conseguiu, de alguma forma,
escalar a atuação que a gente vinha fazendo, mas também em termos de profundidade do impacto. Eu acho que foi muito marcante, um dos grandes entregáveis, sem dúvida nenhuma, do prêmio é o documentário que é feito, né, dentro da trajetória, onde a gente conseguiu viver muito do impacto que a gente gerava e ter dimensão até de como aquilo se transformava vidas, né, num nível muito mais profundo. Então, eu acho que, para a gente, até hoje, o prêmio é, sem dúvida, um dos grandes divisores de água. E fazer parte de uma rede de empreendedores é também, de alguma forma, ter esse sentimento de pertencimento, que eu acho que ele é fundamental assim dentro de um ecossistema. A gente já tem a consciência, principalmente num campo social. Eu acho que todo mundo que empreende é um pouco maluco, né? Sendo bem sincero, assim. Se a gente tivesse a dimensão das dificuldades, dos desafios que a gente encontraria ainda mais empreendendo socialmente, né? Socialmente. Que é um desafio extra dentro da atuação, eu acho que certamente a gente pensaria muitas vezes, né? Antes, né? E quando a gente entra e se reconhece, e tem essa rede de apoio, tem essa rede de troca, que é a Rede Folha, e que se expande para outros ecossistemas, como a Rede Skoll, como a Rede Schwab, como outras redes dentro do campo, é um espaço muito importante de pertencimento, de trocas, e que alavanca, né, o campo e os nossos negócios individualmente. Então, acho que Você, sem dúvida nenhuma, a gente deve muito à premiação e ao espaço gerado. você complementaria em que aspecto, Mathieu? Olha, a gente estava até falando sobre isso logo antes, né, de entrar aqui, o quanto que o momento do prêmio foi muito importante mesmo. Então, ainda mais sendo um empreendedor de futuro, né, que é justamente o prêmio onde você está no momento mesmo de validação, ter validado dessa forma foi quase que fundamental assim, para a gente estar onde a gente está hoje, né? Porque a gente se reconhecia como um negócio de impacto, mas a partir dali era o prêmio da Folha que estava reconhecendo a gente como um negócio de impacto. É, e, e olhando holisticamente para todo o impacto que a gente estava gerando, né? Então a gente teve a oportunidade de visitar todas as partes envolvidas, né, do processo, desde do investidor social até a organização que estava recebendo, e poder ver o ciclo todo fechando, né? A gente via isso no dia a dia acontecendo, mas isso, ver o ciclo todo fechando naquela oportunidade há 6 anos atrás, foi um grande momento de validação, assim, de segurança de que a gente tinha todas as partes falando que a gente estava gerando valor. E olhando na ponta o nosso impacto social, o que a gente se propôs a fazer desde o começo acontecendo. E eu acho que trouxe um grande sentimento de confiança, assim, de que dava para a gente conseguir seguir a fazer o que a gente estava fazendo, que a gente estava gerando valor, que tinha a ver com o nosso propósito, e escalar a nossa solução significaria gerar um impacto que a gente gostaria no longo prazo. Então, eu diria que foi fundamental, na verdade, essa validação. Maravilha. Adriana, você acabou de voltar, né, de um curso de liderança para liderança sistêmica em Harvard, que é um dos benefícios aí de ser um membro da Rede Schwab. Queria que você contasse para a gente como foi essa experiência, né? E você deve estar ainda pensando e mastigando tudo que foi aprendido ali naquela uma semana intensa de estudos, né? Mas o que você poderia resumir aqui para a gente dessa experiência? Primeiro que eu nunca pensei que um dia eu pudesse estar em Harvard. Foi assim, inacreditável, assim, poder se ver naquele lugar, estar em conexão com outros empreendedores, que eu acho que o mais interessante dessa história de Harvard, obviamente, né, estar nesse lugar, é poder conectar com empreendedores de diversas partes, do mundo e olhar onde cada um, né, desses empreendedores com seus desafios, com as oportunidades, cruza com as suas histórias, né? Então foi um período que eu aprendi muito e que eu voltei muito inspirada para trazer, replicar essas práticas no Brasil, né? Foi uma semana bastante intensa, assim, com muitos conteúdos, com diferentes profissionais, com muitas trocas. Posso dizer que é um marco dentro da trajetória do nosso trabalho
porque aquilo que a gente aprendeu, certamente ele vai espelhar na nossa organização, ele vai trazer resultados não só para a nossa cultura organizacional, mas para o impacto na ponta, né? Nos locais, nos territórios onde a gente tem atuado com o tema de novas vozes, novas economias, né? O propósito do nosso trabalho é a redistribuição de renda e é a partir desse olhar do empreendedorismo negro. E lá a gente teve a oportunidade de conhecer experiências, não necessariamente de empreendedorismo negro, mas que se assemelham muito com as nossas histórias, sobretudo de coisas que vêm acontecendo na Índia, em países árabes, em países africanos, e como é que a gente pode olhar essas experiências, aprender com as experiências e replicar a partir da vocação e a partir das especificidades que o Brasil tem. Então, eu agradeço demais essa oportunidade. Fora que das barreiras para mim, por isso que eu nunca tinha me imaginado em Harvard, já era a questão da língua. Você que acompanha mais a minha trajetória, eu falo, mas não tenho a fluência. Então, quando eu fui convidada, eu falei, meu Deus, mas como é que vai ser? Tipo, tudo em inglês, né? E a gente abriu um precedente importante no programa de ter tradutores brasileiros durante toda a jornada. Então, eu consegui, de fato, participar do processo. Até falei isso, né? Uma coisa é você ser convidada para o baile, outra coisa é você estar no baile e ser convidada para dançar. E nessa história eu fui convidada para dançar e foi importante o processo. Que bom, Adriana, esse feedback. Eu queria saber que o Rafa acabou também de dar uma volta ao mundo. Eu queria que ele contasse um pouquinho, resumisse para a gente essa experiência, para estar em contato com vários diversos ecossistemas e participou agora de uma delegação brasileira importante na Skoll Foundation, com vários empreendedores sociais brasileiros. Eu queria que você falasse o que esse contato, essa experiência internacional traz para o trabalho de vocês aqui no Brasil. Eli, não, vou compartilhar um pouquinho sim. Completando 7 anos na gestão à frente da Simbi, achei que seria importante um momento para sair um pouquinho das dores que a gente vive dentro do negócio, para olhar para o resto do mundo e ver como que a gente poderia trazer experiências externas. Esse processo ele foi quase como um MBA autodesenhado, né? E eu fiz uma imersão de 8 meses, passando por 17 países, frequentando os principais fóruns internacionais de impacto social e me conectando com redes de fundações internacionais e empreendedores sociais de 3 continentes, né? Europa, Ásia e América do Norte. E esse processo ele foi um processo muito intenso. Eu acho que a gente vive num país ainda que a gente às vezes tem uma síndrome de inferioridade em algumas coisas, que a gente olha para fora e fala, não, putz, no Brasil as coisas não dão certo, mas talvez se fosse uma empresa americana, na Europa tem outras soluções. Eu acho que muitos dos aprendizados ali que eu tive nesse processo foi olhar e ver como que é inovador o ecossistema brasileiro, como ele é desenvolvido, como que não só a gente consegue resolver problemas complexos num ecossistema específico, mas também ser base para outras regiões, né? E levar isso para fora dentro desse campo. Eu acho que as conexões que eu busquei, eu acho que o ecossistema da Skoll Foundation, né, o Skoll World Forum, que é o fórum que acontece na Universidade de Oxford, focado no ecossistema social especificamente, eles são espaços muito interessantes de reunir pessoas com as mesmas características, né? Eu acho que pessoas que estão inconformadas com o mundo e que entram nessa jornada de empreendedorismo. E eu acho que é muito, muito importante esse processo de reunir esses grupos de empreendedores, porque no fim do dia, os negócios, quando a gente tira o crachá, né, dos nossos negócios, por trás de todos os negócios de impacto existem pessoas profissionais, pessoas que têm uma conexão com o mundo e inconformadas de alguma forma com algum problema sistêmico que a gente tem, que os negócios eles só passam a ser extensões nossas, né? Eles são a forma como a gente coloca no mundo um pedacinho do que a gente vê de potencial de transformação. E quando a gente se reúne nesses ambientes, é uma forma de identificação e de trocas, né? E o impacto sistêmico, a colaboração, o impacto colaborativo, na essência, ele é reflexo dessas conexões pessoais, né? De pessoas que se identificam, de trocas que acontecem. E um pouco dessa experiência internacional é uma forma também da gente ver os problemas sistêmicos que a gente vive, que não são exclusivos, como a Adriana comentou ali, não são exclusivos do ecossistema brasileiro, e sim
o ecossistema brasileiro é um excelente celeiro ali de soluções que podem e devem ser exportadas para o mundo, né? Então, acho que... Maravilha. A gente está caminhando para a rodada final aqui. Eu começo pelo Mathieu, que eu queria que você falasse, resumisse, nós temos um minutinho aqui, para um desafio. O que é ser empreendedor social para você? Isso é profunda, hein? Os outros já vão pensando, mas assim, o que te faz levantar da É, cama todos os dias claro. para continuar nessa jornada? Eu acho que olhando para o contexto todo hoje, o empreendedorismo social ele é uma, igual eu falei, na minha primeira fala, acho que ele é uma necessidade hoje dentro do nosso ecossistema, né? E ser empreendedor social, para mim, hoje tem muita conexão com estar à frente da inovação do que o mundo precisa, né? Então, a gente precisa muito entender que hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de usar todas essas inovações e tecnologias que a gente tem para algo que a gente tem essa possibilidade de usar essas inovações para resolver problemas que, de fato, enfim, de desigualdades, problemas sociais e eu acho que a gente, enfim, como empreendedor social, é isso que me inspira muito, né? Entender que o que me faz acordar todo dia de manhã é entender que, além de, claro, trabalho é trabalho, mas tem um propósito muito maior, né? Do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Eu não tô. Acho que a gente tem essa obrigação já que a gente tem acesso a tantos a gente teve tanto acesso durante toda a nossa vida, a gente tem esse lugar, isso quase que uma obrigação de retornar para a sociedade de alguma forma e entendendo que a gente está num contexto hoje que cheio de desigualdade, cheio de espaço para ter um mundo que seja mais justo e um futuro que seja mais justo e igualitário para todo mundo. Acho que nosso papel como empreendedor social é esse, é tentar fazer parte desse movimento, né? A nossa parte desse movimento todo e, enfim, fazer parte dessa engrenagem de fazer com que o mundo seja um lugar mais justo para todo mundo. E você, Adriana, em uma palavra, olha só. Ai, que difícil em uma palavra, mas Uma para mim, frase. uma tweet, né? Para mim é propósito de vida, assim, eu não consigo me enxergar nesse mundo sem fazer o que eu faço hoje, né? A minha vocação é essa, eu nasci para isso, é isso que me faz levantar todos os dias e fazer o que eu faço, que é pensar no processo de evolução, né, de prosperidade para a população preta, não só no Brasil e na diáspora. Eu, por ser uma mulher preta, minha filha, então todo o processo de direitos civis no Brasil, né, tudo que foi acontecendo com a população preta, não tem como não ter uma posição mais proativa em relação à mudança. Então, Obrigada. Você, Rafa, para fechar. Claro, claro, Eli. Eu acho que a gente vive uma mudança de era, né? A gente está vivendo um processo onde o novo ele já nasceu e o velho ainda existe, né? Então ainda tem esses choques que a gente vive. Mas o empreendedorismo social ele é uma nova lógica de mercado, né? Uma nova forma. Eu acho que ainda tem essa caixinha, quase como tem os empreendedores e tem os empreendedores sociais. Eu acho que em muito pouco tempo não vai fazer sentido ter essa divisão, né? O empreendedorismo social é o novo, é o que veio para se fazer, porque não faz mais sentido uma lógica de eu ganho dinheiro, mas eu destruo o mundo, né? É quase que incoerente, né? Pensar em novos negócios que não estejam gerando uma transformação efetiva e relevante, positiva na vida de todos, né? Dentro de uma visão de mundo como um todo, né? Então, ser empreendedor social já estar fazendo parte dessa agenda de transformação, conectando o propósito a algo que gera valor efetivamente na vida de todos dentro do ecossistema. Maravilha, gente. Chegamos ao fim aqui desse bloco. Obrigada aí pela participação de vocês. Parabéns pela jornada. E daqui a pouco a gente volta com mais um pedacinho desse Papo de Responsa de hoje. Um abraço. Obrigado, pessoal.
Voltamos agora para o segundo bloco do Papo de Responsa Especial 20 anos do Empreendedor Social. Né, agora temos o prazer de receber aqui a Carolina Videira, fundadora da Turma do Giló, e Fernando Rangel, que criou o Refúgio 343. Ambos foram reconhecidos na categoria popular A Escolha do Leitor. A Turma do Giló foi a iniciativa que mais arrecadou doações pela plataforma do Prêmio em 2022, e Rangel foi o mais votado entre os finalistas de 2023. Eu queria que vocês começassem falando aqui, contando para a gente como foi participar dessa jornada de reconhecimento, né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse dia a dia de participar e ser chancelado pelo prêmio. Como é que foi a experiência, primeiro por você, Carola, começando por ti. Bom dia, Eliane. Bom dia, Fernando. Prazer estar aqui. Falar sobre o prêmio é muito fácil, muito gostoso e sempre uma honra e um privilégio. Ter participado do Empreendedor Social não trouxe só crescimentos para a Turma do Giló durante o processo, né? Mas eu falo que principalmente pós-prêmio, tudo que acontece, quem consegue chegar lá é muito maravilhoso, principalmente do ponto de vista de credibilidade. O prêmio ele traz uma chancela para as organizações que conseguem serem reconhecidas, uma chancela de que elas estão, de fato, fazendo e promovendo impacto social e inovação com transparência e com credibilidade, e é muito bom fazer parte dessa rede toda. E você, Fernando, como foi para você? Está sendo para você, né? Estamos no processo aí ainda de 2023. Tá sendo incrível. Eu quero começar dando os parabéns a toda a equipe da Folha e da Instituto Suab, porque nós estamos realmente colhendo muitos frutos importantíssimos desse prêmio. O Refúgio passou por um processo muito intenso de investigação das nossas contas, de auditoria, de todo o nosso trabalho de governança para que a gente pudesse chegar lá. Então, eu realmente estou bastante feliz em dizer que o nosso time hoje celebra um prêmio que mudou a chave da nossa organização. Nós estamos no novo patamar, a gente acabou de voltar de uma viagem dos Estados Unidos, onde esse prêmio foi realmente muito reconhecido e espero que por mais muitos anos esse prêmio esteja de pé. Eu queria que você falasse um pouco como é que uma mãe vira empreendedora social, né? Como é que é a tua jornada, que é muito particular, Carol? Eu acho que todo empreendedor social se transforma em um empreendedor social por uma dor, né? Por um motivo pessoal, por alguma coisa que ele queira fazer no mundo. Eu acho que os desafios de ser mãe e ser uma CEO, ele está em qualquer categoria, mas poder construir esse mundo que eu quero deixar para os meus filhos e para todas as outras crianças que estão vindo por aí, não tem palavra para descrever. Você parte de uma dor, né? Você vem buscar soluções de inclusão. Eu queria que você contasse para a gente, só para traduzir, como que você empreende e o que é a Turma do Giló. Como ela nasce. A Turma do Giló, ela nasce em 2008, junto com o nascimento do meu primeiro filho. Meu filho era uma criança com múltiplas deficiências, que foi testado pela sociedade de diversas maneiras. Primeiro, quando desacreditaram que ele seria capaz de aprender, que ele pudesse frequentar uma escola e se desenvolver pedagogicamente, assim como em todos os ambientes, né, que é a dificuldade da pessoa com deficiência em poder estudar, em poder ter um convívio social, em poder ter uma formação e uma vida adulta independente no mercado de trabalho. Por isso, eu parei a minha carreira, fui estudar a questão da inclusão social e monto a Turma do Giló para trazer para as empresas, para as escolas e para a sociedade sem barreiras e acessíveis para que todo mundo possa pertencer. Maravilha. E você também tem uma transformação, não é, Fernando? Você estava no mundo corporativo e vem para atuar, criar uma ONG para enfrentar um dos grandes desafios do século XXI, que é a crise migratória. Então, eu queria que você contasse como é que é essa jornada aí de sair do mundo corporativo para o social. Claro. Foi uma jornada de propósito, Eliane. Para mim foi uma transição que foi muito dolorosa, foi bastante difícil sair de anos de multinacional. Eu trabalhei na Red Bull e na Apple por um bom tempo e tive a oportunidade de olhar para dentro quando eu atingi o patamar da minha carreira, que eu realmente achei que eu ia demorar muito mais tempo para chegar. Então, com um time grande, com um trabalho de influência tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ainda trabalhando pela Apple, eu percebi que tinha algo a mais que meu coração estava pedindo. Eu acho que em algum momento da vida, por um motivo ou por outro, todos nós passamos por esses momentos de
lapso de consciência e vemos o mundo que nós estamos realmente vivendo. Então, não é possível viver nesse mundo sem sentir as dores que ele tem. As dores de todas as pessoas, sejam os refugiados, sejam os negros, qualquer uma das causas precisa estar no nosso dia a dia e nós precisamos fazer disso a nossa causa. Eu acredito realmente que nós precisamos todos dedicar uma parte da nossa vida, da nossa energia, do nosso dinheiro, do nosso tempo, das nossas qualidades, dos nossos talentos para transformar o mundo. E quando as pessoas podem se dedicar inteiramente a isso, eu acho que fica ainda mais potente, porque nós temos grandes empreendedores capazes de construir grandes histórias e atuar fortemente em causas importantes. Eu queria que vocês falassem um pouco dos impactos, né, e desafios que vocês enfrentam cotidianamente. Eu queria os resultados primeiro, que vocês destacam de conquistas, né, nesse campo que vocês estão atuando respectivamente, começando por você, Carola. Acho que os impactos, eu sou sempre uma otimista, vou trazer as coisas positivas. Eu acho que a pauta da inclusão social, da pessoa com deficiência, ela avançou muito nos últimos tempos. E a gente vem colhendo aí impactos positivos no campo de advocacy, no campo de políticas públicas, de garantir realmente que os direitos das pessoas sejam efetuados e garantidos. Os desafios, eu digo que o prêmio facilitou demais os nossos desafios, porque a Turma do Giló ela se tornou uma organização autossustentável, significa que a gente não depende mais de doação, desde do final do prêmio da Folha. Então, hoje a gente consegue se autossustentar e a gente conseguir impactar ainda mais, escalonar os nossos projetos para o Brasil. E esse ano, em 2024, a gente começa, o maior desafio é levar esse projeto para fora do Brasil, que a gente começa a nossa internacionalização. E com você, Angel? Bom, até aqui nós podemos ajudar mais de 4.500 refugiados a recomeçarem a sua vida no Brasil, e esse processo de acolhimento ele acontece desde quando a pessoa pisa no nosso país, e o nosso time registra esses refugiados dentro de uma planilha, um acompanhamento muito cauteloso que a gente faz com cada uma dessas famílias. E aí nós interiorizamos essas pessoas para diversas cidades do Brasil, então essas 4.500 pessoas estão em 250 cidades de todo o nosso país hoje, e são quase 6.000 certificações. O Refúgio trabalha através de 2 pilares, que é o acolhimento e a educação. A gente fundou esse segundo entendendo que seria muito importante ensinar a nossa língua, a nossa cultura, o nosso jeito de viver, para que essa reinserção socioeconômica pudesse acontecer de maneira mais eficiente. Tudo isso em apenas 4 anos e meio, e hoje eu estou muito feliz em dizer, talvez um dos nossos maiores resultados é dizer que nós temos 3 anos de financiamento à frente. Com certeza o prêmio ele contribuiu demais para isso, a visibilidade de grandes doadores, grandes empresas, um budget de quase 7 milhões de reais para até o final de 2026. E agora o nosso grande desafio é colocar de pé um fundo patrimonial, um endowment que vai ter o número de 40 milhões de reais, que é o que a gente precisa para poder dar sustentabilidade perene para o nosso trabalho para os próximos anos. A gente está chegando ao finalzinho aqui, Beijo. Eu só queria que vocês falassem um pouco, né, o que é ser empreendedor social, né? O que os motiva, o que faz vocês persistirem nesse caminho, nessa jornada de gerar mais impacto positivo? Eliane, eu acho que ser empreendedor social é a gente construir o mundo que a gente quer, o mundo que a gente deseja, é a gente fazer parte desse processo de transformação, né? A gente estar atento às questões da política pública do nosso país e do mundo e a gente poder colaborar positivamente para que ninguém fique para trás. E você, Rangel? Ser empreendedor social, para mim, é viver. Eu acho que não existe outra maneira a não ser empreender por uma sociedade mais justa e lutar por aquilo que nós acreditamos. Realmente é muito importante acordar e dormir todos os dias com o propósito que pulsa dentro do seu coração vivo. É impossível a gente ser feliz enquanto todas as pessoas não forem felizes. Então, para mim, essa é a única maneira, e eu espero que a gente tenha cada vez mais empreendedores sociais no Brasil, e esse prêmio realmente está contribuindo para que isso seja uma realidade. Que vocês continuem nos inspirando com esses trabalhos incríveis aí e tão importantes. A gente chega ao final desse segundo bloco do Papo de Responsa de hoje. Voltamos daqui a pouco com mais conversas e mais gente inspiradora.
Estamos de volta para esse terceiro bloco do Papo de Responsa especial 20 anos do Prêmio Empreendedor Social e vamos promover aqui um encontro de gerações aqui entre dois participantes da Rede Folha. De um lado, Gisela Solimos, fundadora do CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional, vencedora do Empreendedor Social de 2011, e do outro, Hamilton Silva, fundador do Saladorama, que foi o vencedor do Empreendedor Social de Futuro em 2017. Gostaria que ambos resumissem aqui o que é ser empreendedor social. Começando por você, Gisela. Uau! Eu não sabia que eu era empreendedora social, mas eu acho que tentando resumir uma frase, é um faz tudo focado no bem que você quer fazer e aí se transformando em mil e envolvendo outras pessoas para chegar lá, né? Eu acho que o empreendedor social é aquele que vai aprendendo enquanto está fazendo, né? Em inglês fala practitioner, né? Uma pessoa que pratica. Para você, Hamilton. Então, para mim, é muito do que a Gisela falou. Assim, acho que tá fácil falar depois dela, porque realmente a gente consegue pegar algumas coisas, mas eu enxergo como alguém que consegue subverter um pouco a forma como que as pessoas enxergam as coisas. Onde a maioria das pessoas vê problema, a gente vê oportunidade. Onde as pessoas veem estados críticos, calamidades, a gente vê uma excelente oportunidade de mudar a sociedade. Maravilha, eu queria que você falasse como é que foi criar o CREM, né, Gisele, lá atrás, e depois fazer essa transição, que é sair da organização, ficar no conselho e ir para um outro desafio dentro do campo, que é hoje estar à frente de um movimento como Catalyst 2030. Então, eu queria que você fizesse essa linha do tempo para a gente entender o teu percurso como empreendedora social. Show! Super obrigada, Ali, pela pergunta. Na verdade, assim, eu recebi o CREM de presente, eu sou uma cofundadora, né? Porque a ideia a gente pegou emprestado do Chile, que tinha Centro de Recuperação e Educação Nutricional. A Ana Lídia Savaia foi quem desenhou um projeto pedindo financiamento para construir um CREM, pedindo financiamento para o governo italiano para construir um CREM aqui no Brasil. E isso não tinha nada a ver comigo, ia ser uma coisa com a Prefeitura de São Paulo, uma outra pegada. Deu tudo errado o plano inicial, né? Então, E naquela época eu já estava trabalhando em favelas, fazendo pesquisa e conduzindo o projeto Favela, que era um projeto de extensão da antiga Escola Paulista de Medicina, atual Universidade Federal de São Paulo. E aí, então, o CREM veio como um projeto de extensão da favela. E me pedem para ser a diretora, a coordenadora, para implementar esse prédio que estava vazio, estava construído. E aí foi um trabalho de time, né? E foi aí que eu, de psicóloga, fui me virando para virar administradora e recebi o apoio. Eu acho que uma das coisas que a gente precisava ajustar no Prêmio Empreendedor, porque tem um rosto aqui, né? O meu, o do Hamilton. E, na verdade, a gente tem uma multidão atrás da gente, né? Que permitiu essa coisa acontecer. E eu mesmo, para mim, né? Tive voluntários, tive a Ana, os professores da Unifesp, alunos, uma multidão. A obra cresceu muito, né? A gente ganhou o prêmio, acho que depois a gente vai falar sobre isso, né? Um pouco as consequências disso, mas em 2017 eu senti que tinha chegado num estágio de maturidade e eu acho que essa é uma decisão muito difícil, né? Muito de você perceber isso e falar, olha, talvez a obra vá crescer para um lado e talvez eu precise crescer para outro lado, né? Mantendo o afeto, mantendo que a gente é pai e mãe, né? De uma coisa assim, né? Então essa paternidade nunca deixa de existir, essa maternidade. E foi aí que apareceu uma outra oportunidade, isso também é fruto do prêmio, talvez a gente possa detalhar mais, mas assim, eu me engajei na fundação de um movimento global de empreendedores sociais, autogerido, é um movimento que chama Catalyst 2030, e que tem um capítulo aqui no Brasil, né? Que no momento eu estou junto com Marcel Fukayama, Mônica Pasqualin, um grupo de gestão liderando aqui no Brasil. Maravilha. E com você, Hamilton, eu queria que você contasse o que é o Saladorama, como ele nasce e a evolução disso, desse negócio nascido dentro de uma favela, né, com outra perspectiva, e como é que você constrói essa história. E depois a gente vai falar um pouco da chancela, aí voltamos à premiação, mas eu queria que você contasse um pouco do modelo que você criou e como ele evoluiu. Então, a gente criou o Saladorama há bastante tempo, né? Esse ano é o ano que a gente faz 10 anos. Foi muito numa questão de querer mudar o mundo mesmo, de querer fazer muitas coisas dentro da minha família. A gente tinha muito
muitos problemas com a alimentação, né? Então a gente criou algo que fosse focado para mim. O Hamilton com problema de conexão, então eu vou aproveitar enquanto a gente resolve a conexão com o Hamilton, eu queria que você, Gisela, falasse um pouco o que é hoje atuar, né, dentro para a estruturação do campo, né, como ecossistema. Daqui a pouco a gente, ela responde essa pergunta e eu volto com você, Hamilton, rapidinho. Então, acho que isso começa ali. O CREM é um centro para recuperar crianças desnutridas, né? E a gente faz isso como assistência, como pesquisa e ensino e como desenvolvimento de projetos. Quando você trabalha com extrema pobreza, que é o caso, quando você trabalha com crianças desnutridas, é fundamental a gente estar respondendo a uma necessidade que é a desnutrição e a vulnerabilidade da família. Mas você começa a perceber que o problema é muito maior do que aquilo que você está enfrentando. A gente está enfrentando algo que não deveria existir, né? Eu sempre pensei que se o CREM fosse super bem sucedido, a gente ia fechar ele rapidinho, né? Porque a desnutrição ia acabar e ele não precisava mais existir. Eu acho que isso é o objetivo de toda a obra social. E com essa caminhada, né, percebendo isso, em suma, a gente foi se envolvendo com políticas públicas, conversando com o governo federal, questionando, fazendo pesquisa para dar informação para os tomadores de decisão sobre como evitar que a desnutrição acontecesse, né? Então, isso me foi abrindo, e aí o prêmio vem ajudar e apoiar isso mais, mas vai te abrindo, você que como empreendedor está super empolgado num problema, você começa a ver que o problema é muito maior, né? E foi assim que eu fui envolvendo cada vez mais com questões ecossistêmicas, né? Até depois de fazer a transição de governança no CREM, ter o desejo de ajudar a fundar, começar esse movimento incrível de empreendedores sociais no mundo inteiro, e Hamilton, espero aqui no Brasil, que chama Catalyst 2030, que justamente percebe, a gente chama todo mundo que trabalha com alguma questão social, seja investidor, empreendedor, político, intraempreendedor, não importa, como inovador social. E o Catalyst quer atuar nos pontos do ecossistema que favoreçam que esse inovador social exista, né? Um deles é financiamento, o outro é reconhecimento, o outro são políticas públicas. Hamilton, eu queria saber que você complemente para a gente contando como é que surge essa ideia de levar alimentação saudável para a favela e tornar isso um negócio de impacto social, né? Sim. Então, foi muito... por isso que eu acho que as coisas, para algumas pessoas que têm poucas informações, elas funcionam de uma maneira diferente. Eu fui muito afobado querendo transformar a minha comunidade. Minha avó tinha problema de diabetes, meu avô, minha família, meus amigos. Perdi meu avô por consequência de péssimos hábitos alimentares. Então, eu queria fazer alguma coisa, de alguma forma, que pudesse melhorar a alimentação. Eu trabalhava num coworking lá, as pessoas que tinham uma condição financeira melhor tinham uma alimentação mais refinada, que era lasanha de berinjela, comidas um pouco mais diferentes. E eu comecei a levar na raça mesmo, entendendo que as pessoas da minha comunidade precisavam ter acesso a essa alimentação. E aí, no decorrer dessa trajetória, eu comecei a identificar que o que eu estava fazendo era algo que se assemelhava, que direcionava muito para algo de impacto social, né? Então, a gente fazia as pessoas comerem menos hambúrgueres e cachorro-quente, tendo a oportunidade de comer comidas tão gostosas e prazerosas quanto um hambúrguer, né? Então, gerar esse equilíbrio. E é interessante você contar também um pouco da sua trajetória como um empreendedor negro da base da pirâmide, dos obstáculos que você precisou vencer dentro desse ecossistema para consolidar o seu modelo de atuação. Sim, a gente teve... As principais dificuldades eram justamente porque esse conceito de impacto social, negócio social, ele ainda estava direcionado a algumas mesas que não chegavam na periferia, né? Então, quando você chegava dizendo que eu quero fazer algo que melhore a alimentação da comunidade, as pessoas, mas quando você levava o prato diferente, as pessoas já, mas isso aí não é comida para mim, isso é comida de gente rica, sabe? Quando a gente falava de um churrasco vegano, isso é uma ofensa dentro da periferia, sabe? Então, eu acho que tem toda a questão
não só racial, mas uma questão também social, de que alguns assuntos realmente não chegavam lá. E aí eu tive que furar essa barreira de entrar em lugares que a maioria das pessoas não compartilhavam das mesmas dores que eu, mas tive muito apoio de muitas pessoas que falaram assim, vamos mudar isso aí, vamos levar essa alimentação, vamos ver se é isso mesmo. E hoje tem um grande movimento de muitas pessoas levando a alimentação para a periferia também. Eu queria, Gisela, que você falasse o que é ter voz, né, em fóruns internacionais, como o Fórum de Davos. Você fez parte da delegação brasileira que esteve lá agora, né? Como que você vê essa evolução também de como você, participando da Schwab, vendo os empreendedores sociais ganharem esse protagonismo também em fóruns internacionais, da importância como Davos? Poli, super obrigada pela pergunta. Assim, é fundamental, não sei nem como expressar, né? Eu acho que foi uma atitude muito, não só corajosa, mas importante. Né? Estratégica, né? Obrigada, palavra, mas estratégica, uma importância estratégica enorme, né? Que o Klaus Schwab tenha decidido, junto com a sua esposa, de iniciar a Fundação Schwab e trazer os empreendedores sociais para o Fórum Econômico Mundial. Porque era um espaço onde quem fazia economia discutia economia. E a ideia era trazer, melhorar o estado do mundo, mas não tinha outra parte da equação, que era as dificuldades que o mundo enfrenta e que os empreendedores sociais enfrentam, né? Isso foi uma decisão importante, estratégica, mas levou tempo para que eu acho que isso ganhasse cor, né? Eu fui para Davos a primeira vez em 2015 e fui novamente agora em 2024, 9 anos depois. São dois fóruns completamente diferentes, Eliane, completamente diferentes, né? No primeiro, eu me sentia quase como uma curiosidade, né? Alguém, você é empreendedor social, que interessante. Vamos voltar para os negócios como eles são, né? Ao invés dessa vez, tinham muitas mesas onde empreendedores sociais participavam, muitas discussões em, sei lá, a questão do clima, a questão do acesso ao trabalho, a questão da inteligência artificial, onde grandes empresas se voltavam para nós perguntando, mas como que a gente faz? Quais são as dificuldades? Como a gente pode avançar com isso? Né? Qual é a tua experiência? E estabelecendo algumas parcerias, né? Então, e acho que isso é uma tendência muito positiva, que eu vejo assim, com muita alegria, né? Eu acho que ainda tem um caminho longo para fazer, não sejamos ingênuos, né? Mas inicia um caminho onde as grandes companhias começam a perceber cada vez mais a responsabilidade que elas têm nesse ecossistema, que é uma primeira coisa importante, mas a segunda coisa importante é saber, ok, vamos perguntar para quem já está trabalhando nisso há algum tempo, né? Eu estou há mais de 30 anos trabalhando, então talvez eu tenha alguma contribuição para dar sobre isso. Isso é muito legal. E você, Hamilton, a sua contribuição nesses 10 anos, a chancela do prêmio, como é que você vê todo esse movimento, né? Você olhando para trás e vendo a sua Adorama lá, começando com uma ideia embrionária, e como você conseguiu chegar até aqui e manter esse negócio de pé, e que você, Hamilton, né? Como é que você cresceu nesse processo também? Eu sou muito grato pela oportunidade do prêmio, mas eu ainda acho que assim, essa categoria de empreendedor do futuro para a periferia, ela é muito potente. Você saber que tem pessoas que acreditam no seu potencial. Lá no começo, eu tentava fazer muitas coisas. E aí eu acho que o prêmio, ele tira você de um lugar, essa chancela, né, ela traz uma responsabilidade, porque do lado você vê a Gisela, você vê o Davi Herr, você vê um monte de gente que está fazendo isso há muito tempo e que você começa a olhar para o seu negócio e fala, cara, a gente precisa profissionalizar, a gente precisa fazer. Tem muita gente séria fazendo muita coisa grande, incrível. E colocar a gente nesse lugar incrível. Assim, para mim, eu acho que tem um antes e depois do prêmio, eu acho que muita gente passou por isso, mas eu acho que essa chancela do empreendedor do futuro, eu olhei para lá, cara, eles acreditam no meu potencial. E aí foi onde a gente criou um monte de soluções. O Saladorama é focado muito mais na questão do reaproveitamento de alimentos, criando produtos para
periferia através disso. A gente criou outras empresas, tem outros sócios, a gente hoje tem uma estrutura completamente diferente da época que a gente estava tendo, mas eu acho que esse passo com o prêmio de alguém acreditar em você e assim, claro, a gente tem o apoio da mãe, cara, super legal, né? Não, eu acredito em você, mas quando a gente tem um apoio também externo, né, de pessoas que não te conhecem e acreditam em você, isso muda completamente, sabe? Isso muda completamente a seriedade que você quer e ver pessoas que acreditam que você pode mudar o mundo de verdade. Então, não sou mais o Hamilton só da periferia, sou um agente transformador da sociedade. Maravilha. Eu queria que vocês, para finalizar, resumissem para a gente o que motiva vocês a continuarem nessa jornada de empreendedores sociais. Você, Gisela. Acho que tem muitas coisas, né? Eu acho que conhecer uma pessoa como o Hamilton, né? Eu acho que nesse sentido o prêmio, né? E as outras, a Choca, a Ecoingurim, as entidades que colocam empreendedores sociais juntos, né? Para mim, o prêmio foi me descobrir pertencendo a uma categoria de gente que não era só eu, né? Quer dizer, que tinha outras pessoas malucas como eu. Então, tira você da solidão de estar avante nessa obra. E essas pessoas me inspiram muito, né? Eu acho que as pessoas me inspiram e os resultados, que são pequenos, né, Eliane e Hamilton? Se a gente pensa o tamanho do problema, a gente sempre acha que... não, a gente tem que fazer mais, né? E eu acho que esse é outro fator motivador, porque o problema está aí, e você fica mudando de problemas também, né? Porque você acaba vendo outros e acaba mudando, mas assim, ver uma família que estava completamente perdida, um casal que, sei lá, estava separando, uma criança desnutrida, um caos na família, e aquela família começando a se estruturar a partir de um encontro com o trabalho que você está organizando, né, com os teus profissionais ou com você mesmo, né? Eu tenho milhares de histórias que eu poderia contar nesse sentido, nos dá muita esperança. E eu acho que, finalmente, então, a companhia, o resultado humano que eu vejo como psicóloga além do resultado nutricional. E depois perceber que isso, finalmente, né, depois de 30 anos aí nessa área, mais de 30 anos, ele começa a transbordar, né? Então essa experiência começa a ser ouvida, né? E começa também a fazer diferença, né? Então, tudo isso ali. E o fato de ter pessoas maravilhosas como vocês e que o trabalho ainda está aí para ser feito. Então, enquanto tiver trabalho, eu gosto muito de trabalhar. Maravilha. E você, Hamilton? Então, o que me motiva, eu acho que é muito do que a Gisela falou. Acho que é você ver que você está sendo útil. Eu acho que você vê que realmente as coisas estão acontecendo. Numa velocidade talvez não tão... numa velocidade tão absurda como a gente gostaria, mas a gente vê que a cada momento as coisas estão acontecendo, sabe? Eu sempre falo que para cada um pessimista tem que ter 10 pessoas bem motivadas mesmo, para que a gente consiga movimentar esse mundo. Não, está piorando. Não está piorando. Tem muita gente fazendo muita coisa legal. E aí isso que me motiva, né? Eu nunca vi empreendedores que eles falam assim, todo dia eu levanto uma vontade de desistir. Eu falo, cara, isso não é com a gente, sabe? Eu acho que esse negócio de desistir não é muito com a gente. Eu acho que a gente acredita, a gente vem fazendo, a gente é motivado em transformar. Então, acho que quando eu vejo pessoas também, né, que deixa a gente também motivado a fazer e ter pessoas acontecendo, a gente vai ficando cada vez mais animado. Eu acho que essa alegria contagiante, sabe? É difícil colocar em palavras, assim, mas se eu pudesse dizer uma coisa só, é justamente ver que os resultados, que as coisas estão acontecendo. Que bom, vamos acabar com essa mensagem de otimismo, né? De fazedores, de gente que está fazendo a diferença. Obrigado por vocês terem essa inspiração. A gente termina esse bloco agora e voltamos daqui a pouco para o último bloco desse Papo de Responsa de hoje. Até já. Olá, estamos de volta com o último bloco desse Papo de Responsa, 20 anos do Prêmio Empreendedor Social. E vamos conversar agora com Alex Amorim,
cofundador da ASID, Associação Social para a Igualdade das Diferenças, uma iniciativa que foi vencedora na categoria Escolha do Leitor em 2013. E também recebemos aqui Wagner Gomes, um dos fundadores da ADEL, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico Local, vencedor do Empreendedor Social de Futuro de 2010. Eu vou começar nosso papo com uma mesma questão para os dois: como é ser empreendedor social fora do eixo Rio-São Paulo? A Azid nasce em Curitiba e a Adel atua no Nordeste, né? Vou começar por você, Alex. Muito bem, acho que é um desafio interessante, né? Apesar de Curitiba tá muito próximo do eixo Rio-São Paulo, a gente começou localmente, ficou local até um pouquinho depois do Prêmio Folha. Acho que o próprio Prêmio Folha foi um grande impulsionador para a gente expandir para o Brasil, e acaba que passar por São Paulo foi algo obrigatório na nossa jornada e que nos impulsionou muito. Mas o início foi um desafio mesmo, por estar fora de tanto conhecimento, de tantas conexões e tantas coisas que acontecem nesse eixo Rio-São Paulo. E para você, Wagner? Para mim foi sempre uma felicidade enorme, né? A gente começou a fazer um trabalho em 2 municípios aqui do interior do estado do Ceará. E a partir desse trabalho hoje e a partir do próprio prêmio da Folha, a gente começou a expandir o nosso trabalho. Hoje a gente está em 10 estados do Brasil, então já chegamos aí em mais de 60 famílias impactadas diretamente com o nosso trabalho. Então, hoje a gente tem ação tanto na região norte, região sul, além de 7 estados da região nordeste. Então, para a gente é uma felicidade enorme conseguir contribuir com as transformações sociais desse imenso Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, do momento da chancela do prêmio, o que vocês desenvolviam, né, nas suas respectivas iniciativas, e a evolução nesse campo. Como é que vocês estão hoje, como é que vocês se enxergam passado tantos anos pós-premiação. Começando de novo por você, Alex, que mudou, inclusive, de iniciativa, está empreendendo com outra perspectiva, que eu queria que você amarrasse essa linha do tempo aí para gente. Pode deixar. Bom, a CID começou em 2010, né, e a gente começou realmente no trabalho de faculdade, de uma maneira muito embrionária. Em 2013 estava começando a expandir em Curitiba, né, a CID, na época, fazia um trabalho muito de assessoramento para organizações que atuam na área da pessoa com deficiência. E aí, o momento do prêmio foi assim, acho que o primeiro momento que a gente ganhou uma autoconfiança muito grande, uma visibilidade nacional, que, como eu comentei, fez com que a CID começasse a expandir para outros locais, e hoje a CID atua nacionalmente, trabalhando pela inclusão da pessoa com deficiência em diferentes facetas da vida dela, né? Então, junto com uma rede de centenas de instituições, a CID promove a inclusão escolar da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, quando os pais estão perto de falecer, no momento do diagnóstico. Então, com projetos múltiplos em diversas facetas. E eu, né, nessa trajetória, consegui também ter uma visibilidade nacional como empreendedor, o que me permitiu começar a dar aula sobre esse tema, e o que foi o fruto para criar a Água lá em 2020. Né? Então, hoje eu sou presidente do Conselho da CID e sou empreendedor social, novamente, na Água Social, que é uma escola para empreendedores sociais de todo o Brasil, e hoje nós temos aí 5.000 empreendedores espalhados, que são alunos nossos por todos os cantos do país. Maravilha. E contigo, Wagner, como é que foi essa evolução aí? Então, foi uma mega revolução, né? Tanto na minha vida pessoal, como na vida também da própria organização. Quando a gente chegou no prêmio, a gente tinha um trabalho muito forte com a agricultura familiar, junto a agricultores que tinham demandas de acesso a crédito e a programas de apoio à extensão rural. E, a partir desse trabalho, a gente começamos a inovar e pensar novas soluções de mercado, de acesso a crédito, de acesso a programas de suporte para jovens filhos desses agricultores. Então, e aí surgiu o programa Jovem Empreendedor Rural, oferta desde o programa de capacitação, o programa de microcrédito, acompanhamento, incubação desses pequenos empreendimentos. E também foi uma grande oportunidade para a gente levar essa tecnologia social para outros estados. Hoje a gente tem escritórios e bases operacionais em mais 2 estados da região Nordeste. Então, a gente tem equipes espalhadas pelo Brasil,
a partir dessa experiência que nasceu aqui em Pentecoste, no estado do Ceará. Maravilha, ótimo esse feedback de vocês, mas eu queria também falar um pouco das maiores dores e também as alegrias, né, desse empreendedor, de ser um empreendedor social no Brasil. Pode começar com você agora, de novo, Alex. Vamos lá. Bom, acho que assim, primeiro, o grande desafio, acho que dos empreendedores sociais, para mim, é uma questão de linguagem, né? A gente tem que articular com tantas pessoas, sabe? A gente tem que falar, por vezes, com empresas, com o poder público, com a comunidade local, com voluntários, bom, né? Cada um na sua realidade, mas são muitas linguagens e vejo que os empreendedores e empreendedoras sociais têm que conseguir navegar muito bem nesses mundos, né? Para mim, agora falando de dores, assim, acho que um desafio, uma dor, na verdade, um erro, talvez não seja nem dor, mas que durante muitos e muitos anos eu cometi e que fica aí um conselho para os novos quem está empreendendo socialmente muitas vezes vive numa escassez muito grande, sabe? Sempre pensando que tem pouco recurso, que é difícil crescer, que etc. E hoje eu vejo que, na verdade, existe muita gente, né, como nós, empreendedores sociais, ou como você, né, Eliane, que estão impulsionando pessoas que estão empreendendo, né, com objetivo de impacto. Então, existe muito recurso de toda ordem, sabe? De pessoas, de network, recurso financeiro, recurso, sabe? Então, dá para a gente sonhar grande, não precisa ficar pensando pequeno, coisa que eu fiz durante muitos anos, né? E acho que é isso. Com você, Wagner. Quais seriam essas grandes dores e alegrias? O desafio de ser empreendedor, de acordar todo dia e ter que tocar esse barco. Um dos principais desafios de acordar, na realidade, chegamos aí no 17º ano de organização, né? Uma organização que foi criada por filhos de agricultores, que tiveram a oportunidade de ir para a universidade, se formar, voltar para o seu território. Eu diria para a gente o grande desafio ao longo dessa trajetória também foi conseguir navegar em determinados territórios, conseguir implementar soluções a partir de novas realidades. A gente, quando foi para a região norte, era um novo contexto, uma nova realidade, uma nova cultura, um novo jeito. E para a gente foi um grande desafio conseguir encontrar organizações, conseguir dialogar com elas, com uma linguagem a partir do nosso conhecimento, a partir do conhecimento do próprio território. Além disso, um outro grande desafio nosso ao longo dessa jornada é acesso a crédito. A gente tem hoje um modelo híbrido de atuação, então crédito ainda para uma organização não governamental como a DEL é um grande desafio, é tanto que a gente teve que abrir um braço empresarial até para a gente conseguir startar novas frentes, então a gente oferta nosso conhecimento, a nossa solução no mercado, então a gente teve que se adaptar também ao sistema nacional, né? Então, dificilmente você vai ter crédito para uma organização não governamental, então a gente teve que criar um braço empresarial, de fato, para a gente conseguir escalar nosso modelo e nossa atuação em vários estados do Brasil. E agora, para encerrar, uma pergunta inspiracional, eu queria entender de vocês, assim, qual o Brasil que vocês sonham construir como agente de transformação, sendo parte desse processo, que país vocês almejam, né, nas suas searas ou mais geral? Você, Alex. Muito bem. Eu vou me dar o luxo de responder dois cenários aí por ter empreendido duas vezes, né? Acho que como a CID, o sonho sempre foi uma sociedade inclusiva, sabe? Uma sociedade onde a pessoa com deficiência que quiser possa trabalhar, possa frequentar a escola, o local para aprender que ela quiser, né? Que, especialmente as pessoas com deficiência, quando os pais estão perto de falecer, tem uma rede de apoio, tem a infraestrutura de toda a ordem necessária para que ela possa ter uma vida digna, uma vida feliz, né? Então, esse é o Brasil que eu sonho como empreendedor da CID. E como empreendedor da água, a gente sempre diz que, né, como o nosso trabalho é fomentar o empreendedorismo social e capacitar essa turma, a gente diz que onde houver um problema socioambiental que tenha
uma pessoa, um empreendedor social resolvendo ele, né? Então, é isso, que a gente tenha cada vez mais empreendedores sociais, né? Que a gente possa, como Agro, capacitar, empoderar, levar conhecimento, conexões para essa turma e que eles estejam, de fato, resolvendo os problemas que existem no Brasil, que sempre vão ter, né? Mas que essa turma esteja, de fato, solucionando eles. Com você, Wagner. Oi, Wagner. Tá me ouvindo? Eu queria que você falasse um pouco que Brasil é esse que você almeja, né? Transformar. Para onde que você enxerga esse país? Então, o país que eu acredito é um país da inclusão, é um país onde filhos de agricultores, especialmente de comunidades rurais, seja do interior do Ceará, ou seja do interior de toda essa Brasil imenso, consigam de fato acessar a educação, consigam de fato ter escolas de qualidade, consigam de fato ter transporte. Na minha infância eu não tive transporte para ir para a universidade, para ir para a escola, para ir... A gente teve muitas limitações do contexto que a gente vivenciou. Então, acredito muito que um Brasil mais inclusivo também nasce a partir da educação, nasce a partir da inclusão dessa população, especialmente crianças e adolescentes, ter uma educação de qualidade. Então, o Brasil que acredita é um Brasil que tenha como bandeira central a educação e a inclusão de nossas populações, especialmente a do meio rural. Obrigada, Wagner. Obrigada, Alex. Parabéns pelo trabalho, que vocês continuem nos inspirando e inspirando outros empreendedores sociais. A gente encerra por aqui o Papo de Responsa de hoje, em comemoração aos 20 anos do Prêmio Empreendedor Social do Brasil. Voltamos com o próximo episódio.